Seguimos falando sobre eleições, campanha e os partidos. O PSD deu sinais que vai definir o nome para concorrer à presidência ainda nesse mês. Repórter Matheus Dias, mais uma vez aqui com a gente. O que fez a legenda de Gilberto Kassab, é sempre bom frisar esse nome, tomar essa decisão, hein, Matheus? Pesquisas recentes que saíram, viu, Tiago? Boa noite para você novamente, boa noite a quem nos acompanha. Gilberto Kassab deu a entender, então, que até o dia 31 de março, até o fim desse mês, vai definir, então, quem será o candidato do PSD para a corrida presidencial, então, que acontece esse ano. Isso porque, até então, o prazo máximo definido por Kassab era dia 15 de abril, mas esse prazo, então, foi antecipado cerca de 2 semanas por conta das pesquisas que saíram. Pesquisas do Datafolha, do Real Time Big Data, pesquisas essas que apontam um crescimento nas intenções de voto em relação a Flávio Bolsonaro, uma consolidação do nome dele e que, inclusive, apontam um empate técnico com Lula num possível segundo turno e num primeiro turno, um distanciamento muito grande dos pré-candidatos que estão hoje no PSD. A gente fala de Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, os 3 governadores dos seus respectivos estados, mas que têm uma distância grande tanto de Lula quanto de Flávio. O cenário hoje, então, tem Lula com 38% das intenções de voto, Flávio com 32% e bem abaixo, Ratinho Júnior com 7%, Eduardo Leite com 3% e Caiado com 4%. Só que isso ainda é num cenário de indefinição, sem saber quem será o candidato do PSD. E Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, acredita que quando esse nome for definido, aí sim trará mais segurança para essa terceira via e talvez até mais confiança do eleitorado. Vamos ouvir. A intenção de votos reproduz aquilo que o eleitor conhece. Ele conhece o nome de uma família, que tem uma marca, conhece o atual presidente, que vai para a sua 7ª eleição. É natural que eles tenham hoje liderança. Os eleitores não conhecem o cardápio todo que vai ser colocado a eles no processo eleitoral. Mas o que a pesquisa diz também é que o governo atual é rejeitado e os 2 principais protagonistas da eleição também são altamente rejeitados. Então há um enorme espaço, sim, para o surgimento de uma candidatura nova que tem a capacidade de conversar com esses eleitores. Assim como Eduardo Leite, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve hoje na Associação Comercial de São Paulo em um evento realizado e também discursou, ele jamais em tom de campanha, mostrando o que pode conseguir sendo essa terceira via. Vamos ouvir. Você ajuda a família Brasil a crescer. Esse é o grande objetivo que nós temos para o Brasil, junto com todo esse time, que é dar uma oportunidade de sair de uma política de fulanizar a pessoa tal ou o adversário tal, mas, acima de tudo, poder apresentar uma agenda de Brasil do futuro, um Brasil forte. E é isso que eu defendo e agradeço mais uma vez de estar aqui junto com vocês. Pois é, e além também da definição para tentar haver esse crescimento nas pesquisas, é claro que essa antecipação de Gilberto Kassab vem por conta do prazo de descompatibilização que eles têm que ter. Se qualquer um deles quiser ser o candidato, tem que deixar os governos estaduais até o dia 4 de abril. Só para finalizar, Tiago, nesse evento, Gilberto Kassab, presidente do PSD, também discursou e já em uma outra linha. Ele falou sobre parcerias na campanha. Diz que tanto ele quanto o PSD acreditam e vão continuar acreditando no fim das coligações partidárias. Disse que não é uma prioridade do partido essas alianças e apenas estar, de uma certa forma, andando em uma mesma direção com quem pensa igual, viu, Tiago? Bom, então o PSD, perto de definir efetivamente, tem o prazo para deixar os cargos, independente do cargo que qualquer governador queira disputar, se é o Senado também, tem que deixar os governos dos estados. Será que daqui a pouquinho, Matheus, deixa eu chamar aqui a Dora Kramer, que também esteve na Associação Comercial hoje, lá na Boa Vista, no centro aqui de São Paulo. E eu te pergunto o seguinte, outro dia a gente falou sobre Flávio Cavalcante aqui. Hoje a gente fala sobre Silvio Santos, da história do Só Acredito Vendo. Eu, pessoalmente, olhando a cabeça de Gilberto Kassab, eu não acredito que ele vá ter um candidato próprio. Você acredita?
Olha, eu já acreditei menos, digamos assim. Agora um pouquinho mais. Não, por que eu acredito mais? Porque se fosse assim, um plano dele, ele, Kassab, ele dá para ele manejar, fazer lá de repente, ver quem é que está melhor, o Flávio ou o presidente Lula, e se ajeitar sob a asa de quem estiver melhor. Só que ele envolveu 3 governadores, gente, não é mole não. Ele envolveu o Eduardo Leite, o Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior. Nenhum dos 3 é criança, nenhum dos 3 tá para brincar. Eu duvido que dê para fazer essa jogada de ninguém ser candidato para depois fazer assim, sabe, apresentar candidatura só para negociar, jogando com esses 3, eu acho muito difícil. Eu estive, como disse o Thiago, na associação comercial, e foi muito interessante, porque cada um tem um perfil e eles são complementares. Teve gente ali no público, basicamente empresários, né? Falando assim, bom, o nome do candidato ideal seria Ronaldo Leite Júnior, porque cada um tem uma característica. O Ronaldo Caiado, super aguerrido, é mais agressivo, seria assim, um melhor candidato, mas manteria a dinâmica do atrito, da tal da polarização. O Eduardo Leite, um cara mais afeito à política, e o Ratinho Júnior mais focado na economia, nos negócios. Então, esses 3 estão assumindo compromissos, ali disseram que é uma questão de unidade, vai sair um e os outros 2 vão apoiar, que não há uma disputa interna. A pressão, agora o Matheus nos traz essa antecipação, a data que eu tinha era do Kassab dizendo que ia anunciar 15 de abril, Matheus já traz que adianta, 31 de março, então, quando ele faz esse compromisso, Thiago, respondendo a você, é que eu realmente dizer, faz data, joga com a vida de gente que não é criança, 3 governadores, né? Então, eu acho que ele vai apresentar, sim, um candidato. Aí você poderá perguntar, mas serão candidaturas que irão até o fim? Daí já não posso dizer, porque os outros 2 vão apoiar, todos vão se desincompatibilizar, porque quem não for candidato à presidência da República será candidato ao Senado. E a questão é ver se o Eduardo Leite falou aí de uma enorme avenida para quem não é nem Lula, nem Flávio Bolsonaro. A conferir, vamos ver, eles estão só começando a trajetória. Se eles conseguem despertar o eleitorado, é uma coisa que a gente vai ter que conferir com o desenrolar da campanha.